Todos são responsáveis pela adoção de medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis. Entre elas, a vacinação. A sociedade não quer saber de onde está vindo a vacina, no sentido se é o Estado, o município ou a União. Ele não quer saber também de qual laboratório. A sociedade quer saber se a vacina é eficaz, se a vacina é segura e quando é que a vacina será administrada para que os brasileiros possam voltar a viver a sua normalidade, a que todos desejamos. Olá, boa tarde. O tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas no mundo e a maioria das vítimas são traficadas para exploração sexual. O Brasil ocupa a 13ª posição nesse ranking e hoje, Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, vamos falar sobre o combate a esse tipo de crime. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, destaca o papel das comissões gestoras de precedentes no segundo dia de evento virtual. Elas estão presentes nunca na questão dos recursos repetitivos. Presidente da FUNAI vira réu por descumprir decisões da Justiça Federal. E ainda, plenário do Conselho Nacional de Justiça decide que a partir do dia 1º de março do ano que vem, todos os tribunais do país só vão receber processos eletrônicos. O Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, realizou hoje o segundo dia do 3º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. O evento, que está sendo transmitido pelo canal do STF no YouTube, promove debates sobre a aplicação da jurisprudência e importância da mobilização de todo o Poder Judiciário em torno do tema. Hoje, na abertura do encontro, o secretário-geral da presidência do STF, Pedro Felipe de Oliveira dos Santos, destacou o interesse da comunidade jurídica no evento. No primeiro dia, mais de 800 pessoas assistiram à transmissão ao vivo das palestras. E em 24 horas, foram 5.000 visualizações do vídeo completo, que está disponível no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Esse diálogo que é feito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e com o apoio de todos os tribunais do país, é de suma importância para nós consolidarmos a cultura do precedente qualificado, para nós difundirmos informações, trocarmos ideias sobre questões operacionais, teóricas e práticas, sobre a aplicação dos precedentes, dirimirmos dúvidas, apararmos arestas, enfim, um ciclo de conhecimento, de difusão da informação, de troca de experiências e, acima de tudo, de celebração desse instrumento tão importante para a jurisdição brasileira, que é o precedente qualificado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, foi um dos palestrantes de hoje. Ele falou sobre o papel das comissões gestoras de precedentes, que são um elo garantidor da segurança jurídica na aplicação do procedimento. Casos iguais terão soluções iguais. Casos diferentes terão soluções diferentes. Isonomia, igualdade, justiça são valores que caminham de mãos dadas. E elas estão presentes nunca na questão dos recursos repetitivos. Por quê? Não existe sensação maior de injustiça do que casos iguais terem soluções diametralmente opostas
o que infelizmente acontece em demandas repetitivas eventualmente. A importância da seleção adequada de recursos da repercussão geral foi o tema abordado pela professora Patrícia Perrone Campos Melo. Segundo ela, esse é o momento mais estratégico na elaboração dos precedentes. Quanto mais bem argumentado, mais profundo, mais detalhado o paradigma selecionado, mais chances eu tenho de que o Supremo entenda aquela questão de forma mais detalhada e mais completa, mais chances eu tenho de que o Supremo produza uma tese que encerre efetivamente a discussão. Bom, e lembrando que amanhã é o último dia do 3º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. O evento está sendo realizado em formato virtual e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. A programação completa está disponível lá na página do STF na internet. E o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu que, a partir do dia 1º de março do ano que vem, todos os tribunais do país não vão poder mais distribuir processos em meio físico. Isso porque o trabalho vai ser feito exclusivamente por meio eletrônico. O relator foi o ministro Luiz Fux, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Ele destacou que a pandemia da Covid-19 impôs uma série de desafios ao Poder Judiciário, que teve que recorrer a soluções tecnológicas para dar continuidade ao trabalho. Para o ministro, as medidas tomadas por causa da crise sanitária devem ser adotadas permanentemente, porque se mostraram eficazes e trouxeram celeridade aos processos. Cada tribunal terá até o dia 19 de dezembro para apresentar ao CNJ um plano de como será feita a digitalização das ações. De acordo com a decisão do CNJ, o recebimento de novos processos em meio físico somente será admitido no caso de impossibilidade técnica eventual ou de urgência comprovada. No dia 1º de março do próximo ano, os tribunais também vão passar a exigir que os inquéritos policiais, termos circunstanciados e outros procedimentos investigatórios que ainda tramitam em meio físico sejam digitalizados. Para o ministro Fux, ferramentas tecnológicas como o Juízo 100% Digital, a plataforma digital do Poder Judiciário e o balcão virtual, que integram o programa Justiça 4.0, serão responsáveis por suprir necessidades que antes eram resolvidas presencialmente nas varas. O Conselho Nacional de Justiça publicou nesta semana, em parceria com o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, uma nota técnica para orientar os magistrados e gestores dos sistemas prisionais sobre a aplicação de práticas sociais educativas para a remissão da pena. Adão cumpre pena na penitenciária José de Deus Barros, em Picos, no sul do Piauí. Ele está preso desde janeiro de 2020 por homicídio. Na prisão, Adão teve a oportunidade de ficar mais em contato com os livros e a poesia e chegou a escrever seu primeiro livro, Traços e Letras. Eu aproveitei essa oportunidade, que essa obra sirva de exemplo para que possam aparecer no futuro outros poetas. A oferta de oportunidades para garantir a ressocialização de detentos é uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, nesta semana, o CNJ e o Departamento Penitenciário Nacional lançaram uma nota técnica que reforça a importância do acesso dos presos à leitura, à cultura e aos esportes. O objetivo é dar dignidade e ajudar na remissão de pena. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça. A nota técnica reúne orientações sobre a participação dos presos no Enem e no Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Além disso, a nota determina o papel e atribuição de cada órgão gestor, como administração de penitenciárias, diretores das unidades prisionais e tribunais de justiça, para promover e expandir a promoção da leitura e acesso à cultura pelos apenados, em cumprimento à resolução do CNJ. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Continue com a gente, eu volto já. Como advogado e professor de Direito, eu não tenho dúvidas da importância da Constituição.
Após décadas de um período de exceção, a Constituição de 88 representou exatamente um novo compromisso político que a sociedade brasileira assumiu consigo mesma, visando exatamente construir uma nova sociedade pautada na proteção dos direitos e garantias fundamentais. O STF é uma instituição extremamente importante e necessária, não somente para a manutenção das garantias jurídicas de nosso país, ladeada pelas inúmeras e importantes leis, normas, regimentos que constituem a base da nossa sociedade das discussões jurídicas, mas, de fato, a manutenção da cidadania, da proteção de toda a sociedade é feita pelo STF. E em sua história, em seus 130 anos, diversas são os casos, as oportunidades que nós tivemos de aprender com as decisões e com as discussões. Por muitas vezes, sabemos que é necessária a discussão, é necessária o discernimento, a ponderação sobre pontos importantes da legislação, muitos deles questionados, discutidos já por algum tempo, e até mesmo há muitas questões novas, principalmente relacionadas à tecnologia e à influência que ela possui sobre nós e como toda a sociedade. Uma pessoa passa, em média, 1/3 da vida dormindo. E será que o sono do brasileiro vai bem? O Repórter Justiça dessa semana mostra que pelo menos 73 milhões de pessoas sofrem de insônia no país. O problema foi agravado com a pandemia do novo coronavírus e tem atingido em cheio os profissionais que estão na linha de frente de combate à doença. O programa traz também os distúrbios do sono mais conhecidos e revela os perigos da automedicação. E ainda os sonhos e os seus significados, a importância de uma noite bem dormida e os tratamentos alternativos que garantem tranquilidade antes de deitar. O Repórter Justiça pode ser visto em diferentes horários. Você não pode perder. Hoje é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. A data foi escolhida como um alerta para a necessidade de combater esse crime, que faz cerca de 2,5 milhões de vítimas por ano. Uma infância para ser esquecida. Enquanto crianças brincavam e se sentiam protegidas em casa, Vanusa Siqueira conhecia a violência e a exploração logo nos primeiros anos de vida. Ela fugiu de casa pela primeira vez aos 7 anos de idade para fugir dos abusos sexuais sofridos pelo padrasto. Aos 10 anos foi parar no centro de Manaus, no Amazonas, e precisou pagar para ter comida e um lugar para dormir. Apesar da pouca idade, Vanusa foi atraída por uma aliciadora para a prostituição. E aí eu conheci essa pessoa que era uma mulher e falou assim que para eu ficar lá eu precisaria fazer algumas coisas, e uma das coisas era dormir com pessoas. Aí eu falei, não, mas eu não quero fazer, ela disse, é a única forma, ou você faz isso, ou você vai apanhar aqui. A pobreza sempre foi um dos principais motivos que facilitaram o aliciamento de meninas e o tráfico de mulheres para exploração sexual e de trabalho forçado. Segundo a coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que acolhe e denuncia casos de tráfico e exploração, a pandemia agravou ainda mais a situação. Nós tivemos um aumento muito grande, porque a pandemia ela trouxe um aumento considerável de pessoas em situação de desigualdade socioeconômica. E os aliciadores, eles se apropriam dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza, para apresentarem propostas sedutoras que levam as pessoas a acreditarem. O tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano no mundo. A maioria das vítimas é traficada para exploração sexual. Os países que têm mais registros de exploração sexual de crianças e adolescentes são Reino Unido, Suécia, Austrália e Canadá. O Brasil ocupa a 13ª posição. Aqui foram registrados 500 mil casos no ano passado. Segundo a coordenadora da Comissão Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil,
O problema é antigo e aumenta a cada ano por falta de políticas públicas de conscientização e para o acolhimento adequado de quem é resgatado. Nós precisamos ser maiores do que as redes criminosas. Nós precisamos implementar políticas de promoção, de educação, de emprego. Vanusa só conseguiu sair da exploração sexual quando passou a ter a ajuda de um espaço de acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Hoje, como psicóloga, ela atua na mesma organização e ajudou a própria mãe a se livrar da vida de abusos. Quando eu comecei a participar dos movimentos sociais, começou a cair minha consciência em si, de tudo que eu tinha vivido e fazer uma nova leitura de tudo isso. Falei, meu Deus, minha mãe é tão vítima quanto eu da situação. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a especialista em tráfico de pessoas, que é do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Heloísa Greco. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Bom, quais são os fatores que influenciam para o tráfico de pessoas? No último relatório que a gente produziu, a gente conseguiu identificar alguns fatores de risco, né, para o tráfico de pessoas. E o principal deles, né, que foi apontado pela maioria das pessoas entrevistadas por esse relatório, como foi falado na própria matéria, é a pobreza. Né? A pobreza e o desemprego, né, os fatores de vulnerabilidade socioeconômicas têm um impacto direto, uma relação direta com o tráfico de pessoas. Além disso, também a condição migratória, né? Muitas vezes, se a pessoa está numa situação migratória indocumentada no país, não tendo acesso aos documentos daquele país, a possibilidade de inserção laboral também, isso deixa numa situação vulnerável. Então, todos esses fatores são fatores de risco para aceitar uma proposta precária de trabalho e uma proposta que possa gerar uma situação de exploração. Heloísa, em linhas gerais, qual é o perfil desse aliciador? A gente tem pouca informação sobre o aliciador, mas uma informação interessante que a gente conseguiu perceber nesse último relatório é a relação de proximidade com as vítimas. Né? A gente identificou que, com dados dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são serviços estaduais, 70% das possíveis vítimas de tráfico que esses serviços atendiam, 70% tinha uma relação muito próxima com o aliciador, seja alguém da família, seja alguém do trabalho. Então, o que isso quer dizer? Que aí traz um outro dado também, que para o aliciamento, para o tráfico de pessoas, não necessita de uma violência física. Então, isso deixa o delito muito mais próximo da realidade, né? Não é como um sequestro ou alguém que chega armado e que tem uma violência, né? Como vai entrando na vida da pessoa, numa relação de confiança e faz um convite que depois pode vir a ser uma situação de exploração, né? E aproveitando da situação de vulnerabilidade socioeconômica dessas pessoas, das vítimas. E o papel da sociedade, a mobilização de todos nós para combater esse tipo de crime por meio de denúncias, outras iniciativas? As denúncias são fundamentais, mas eu acho que aí tem um passo anterior às denúncias. Eu acho que também é conhecer esse delito, né? Conhecer que não é como muitas vezes a gente vê ou em filmes, ou como é falado, de uma organização criminosa que tira aquela pessoa, toda uma situação de violência, mas que ela é muito mais sutil, né? Isso, que ela pode ocorrer por meio de um convite. Então, desconfie de algumas situações, alguns convites que tem alguma coisa que é estranha ali, né? É uma promessa muito... uma promessa de um sonho dourado, algumas coisas assim, acho que as pessoas têm que começar a identificar essas situações de possam ser um possível aliciamento para o tráfico de pessoas, e aí sim utilizar os canais de denúncia, né? A gente divulga os canais no Disque 100, né? E o Ligue 180 no caso também de violência contra a mulher. Além da participação da sociedade, nós temos também inúmeras leis que versam sobre o enfrentamento, o combate a esse tipo de crime no país. Em especial, vou falar da Lei 13.344 de 2016. Ela traz uma série de questões que conversávamos aqui nos bastidores, são avanços, né, que estamos tendo aos poucos nessa área. Sim, a legislação, né, que é atual, que é de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ela alinhou, né, a normativa brasileira à normativa internacional.
Então, antes de 2016, no Brasil era compreendido legalmente o tráfico para fins de exploração sexual. E com a legislação de 2016, a gente amplia as finalidades, incluindo aí a remoção de órgãos, adoção ilegal, qualquer tipo de servidão e a redução a condições análogas à escravidão. E outro aspecto fundamental também da legislação é a centralidade da vítima, né? A vítima ela tem um papel protagonista nessa legislação, tanto para sua proteção. Então, o que isso quer dizer, né? A centralidade e a proteção da vítima. Ela tem a garantia de uma assistência psicossocial, jurídica. Se ela for uma pessoa que sofreu o tráfico internacional, ela tem direito à residência por prazo indeterminado no Brasil, e tudo isso independente de participação no processo judicial. É uma garantia de direitos das pessoas que passaram por essa situação, tanto a vítima como seus familiares diretos. Então, isso é um avanço. E, além também, a ampliação das finalidades, com a legislação, ela também possibilitou uma articulação entre algumas políticas. Por exemplo, os auditores fiscais do trabalho, que já tem um trabalho de longa data para a identificação de situações de trabalho escravo. Como agora o trabalho escravo é uma finalidade do tráfico de pessoas, também a gente agrega, a gente potencia também que os auditores fiscais também possam identificar situações de tráfico de pessoas com essa finalidade. Então, teve uma articulação interinstitucional que foi um avanço a partir da legislação de 2016. Quer dizer, essa articulação e essa união de todos os atores envolvidos, Estado, a mobilização da sociedade, Judiciário, para a gente conseguir avançar nessa matéria, né? Heloísa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mais uma vez, boa tarde, viu, Heloísa? Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, o presidente da FUNAI vira réu por descumprir decisões da Justiça Federal. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a implementação da Constituição Federal de 88. Preservar a Lei dessa semana, o assunto é o passe livre, que dá direito ao transporte coletivo gratuito interestadual para pessoas com deficiências. Há mais de 20 anos, o benefício é concedido para facilitar a mobilidade urbana de cidadãos de baixa renda. Especialistas falam sobre o assunto, a importância e fazem um balanço sobre o funcionamento da isenção de tarifa. É neste sábado, tem Preservar a Lei, com reprises ao longo da semana. Até lá! A trajetória histórica do Supremo Tribunal Federal é uma trajetória da defesa da democracia, da defesa do republicanismo e da defesa das liberdades individuais, ainda, digamos assim, outrora, quando essas liberdades públicas estavam suprimidas. O Estado Democrático de Direito é uma melhor opção de vida para uma sociedade capacitada, para uma sociedade que pretenda o desenvolvimento econômico, que pretenda se colocar dentre os grandes países do mundo. E isso, uma das garantias, digamos assim, dessa evolução e de alcance desse status está exatamente nas cortes constitucionais, porque são elas que garantem não só, digamos assim, esse regime de democracia, de falar a linguagem do povo, de respeitar o sentimento constitucional do povo, como também é o Supremo Tribunal Federal um grande guardião para que se propulsione o desenvolvimento econômico do país com a valorização do trabalho humano.
A Justiça Federal em Santarém, no Pará, tornou réu o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. A ação do Ministério Público Federal foi iniciada em março, mas somente agora o processo foi recebido pela Justiça Federal. O Ministério Público Federal acusa Marcelo Xavier de improbidade administrativa por desobedecer a várias decisões em um acordo judicial em que a FUNAI se comprometeu a avançar na demarcação do território indígena Munduruku. Marcelo descumpriu 6 decisões da Justiça Federal. Segundo o processo, ele retardou ou deixou de praticar indevidamente ato de ofício, o que é contra os princípios da administração pública. O presidente da FUNAI já foi multado em valores que atualmente ultrapassam R$270 mil. E a multa é contada por dia de atraso no cumprimento das decisões e deve aumentar. Ele também vai ficar sujeito às penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, como a perda dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público. Agora, o processo por improbidade segue o trâmite normal, com a produção de provas pelas partes. A CPI da pandemia está ouvindo hoje o sócio da Primarcial Holding e Participações, Danilo Trento. O empresário foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a viagem que ele fez à Índia com Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos. Essa viagem teria sido feita para negociações em torno dos testes de Covid da vacina Covaxin. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele assegurou a Danilo Trento o direito de ser tratado como investigado e de não se auto-incriminar no depoimento à CPI. E o ministro Gilmar Mendes, do STF, intimou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para que informe o valor necessário para a realização do Censo Demográfico 2021. Quem traz as informações é Gisele Reis, a nossa consultora jurídica. O governo não contemplou dotações orçamentárias suficientes para planejamento, organização e realização do Censo Demográfico de 2021. Em razão de cortes orçamentários, a pesquisa ficou inviabilizada e foi cancelada pelo governo federal. O Estado do Maranhão ajuizou uma ação contra a União e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o objetivo de obrigar a realização do censo de 2021. O plenário do STF, numa decisão provisória, determinou a realização do mapeamento em 2022, diante das dificuldades para o levantamento da pesquisa ainda neste ano. A pesquisa do IBGE tem como objetivo fazer a contagem populacional, identificar as características, modos de vida e condições de moradia dos habitantes de determinada localidade, além de apurar outras informações. Os dados colhidos são utilizados para a formulação e execução de políticas públicas de direitos fundamentais, monitoramento de políticas sociais, também servem para subsidiar ações em todos os níveis de governo e fomentar investimentos da iniciativa privada. E são importantes para a atualização dos coeficientes de rateio dos impostos federais. Um pedido do Estado do Maranhão aponta que, após a decisão liminar do plenário do STF, o governo previu que R$2 bilhões seriam suficientes para a realização da pesquisa. O Estado aponta que o valor gasto no censo anterior foi de R$2.292 bilhões. Dessa forma, é preciso acrescentar R$292 milhões na previsão orçamentária para que o censo de 2022 seja viável. Antes de decidir, o ministro Gilmar Mendes concedeu prazo de 10 dias para que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informe o valor necessário para a realização do censo demográfico em 2022. O IBGE deverá apresentar documentos que demonstrem a real necessidade dos créditos orçamentários. Daqui a pouco, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem para mais uma sessão plenária. Vamos ver agora o que está previsto na pauta de julgamentos de hoje. Matéria penal abre a pauta do dia com o julgamento conjunto de 3 ações penais que discutem se o ex-deputado André Moura pode ser responsabilizado por atos de improbidade administrativa. Ordem social é o segundo tema previsto, com recurso em que se discute o ressarcimento pelo poder público de pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular mediante ordem judicial. Contribuições é o tema que traz ao plenário ação contra dispositivos legais que tratam da distribuição dos recursos do Fundef.
separação de poderes e federação vem na sequência com ação contra dispositivos legais que tratam da criação e administração da Polícia Civil do Estado do Paraná. Tribunal de Contas é o tema que fecha a pauta com a ação na qual são questionados dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E lembrando que você acompanha a transmissão ao vivo dos julgamentos do plenário do STF aqui na TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também pela Rádio Justiça. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia, ótima tarde e até amanhã. Nós tivemos nas eleições passadas lá dentro, durante todo o tempo, um técnico em tecnologia das eleições da Organização dos Estados Americanos que fez um relatório dizendo que o sistema era totalmente confiável. Saúde é um estado de interação, de boa interação, física, emocional, mental e espiritual, com o meio ambiente. E saúde não é não adoecer. Saúde é ter a capacidade de sobreviver àquele adoecimento. Então, uma pessoa saudável não é a que não adoece. Quando a gente se depara com uma doença em que o tratamento convencional não traz conforto, não traz alívio e não tem eficácia diante da necessidade do paciente, a gente acaba vendo esse movimento dos pacientes buscarem terapias alternativas na busca de uma possibilidade de alívio. A gente trabalha junto com os médicos, a gente trabalha dando suporte para a terapêutica deles, mas a gente também é um alento para aqueles que não querem seguir o caminho tradicional, com medicação pesada, com intervenções muito incisivas, cirúrgicas. No futuro ele tem que ser muito mais parecido com o que a gente tem no Oriente, que são duas racionalidades médicas independentes, duas graduações diferentes, mas que se comunicam e que trabalham juntos. Cuidar da saúde é essencial para todos nós, e isso inclui a parte física e mental. Hoje, se você sente algum mal-estar ou quer prevenir doenças, procura um serviço de saúde. Mas nem sempre foi assim. Você já parou para pensar como e quando surgiram os primeiros tratamentos médicos? A partir do momento em que o primeiro, o mais remoto ser humano se debruçou sobre o seu semelhante com a intenção clara de ajudá-lo frente a um trauma, frente a uma doença, ele produziu um ato médico. Então a medicina se sabe sobre a Terra desde os primórdios do ser humano. O que ocorre é que, no início, quem praticava a medicina eram os xamãs, os feiticeiros. Então, na época da Idade das Cavernas, na época das tribos, antes que fossem constituídas as civilizações, esses indivíduos que eram os praticantes da medicina, os feiticeiros. Então, a medicina começou junto com o ser humano. Ao longo dos séculos, a medicina evoluiu, ganhou contornos, se aliou à tecnologia. Mas isso não significa que o cuidado com a saúde é feito apenas com os novos conhecimentos. Paralela à medicina ocidental, temos a medicina chinesa, a hindu, os tratamentos baseados em cultura e tradição. Um conjunto de práticas que muitas vezes é chamado de medicina alternativa, complementar ou ainda integrativa. Se nós olharmos esse período todo de tempo que o ser humano está sobre a Terra, mais ou menos em torno de 250 mil anos, e colocarmos comparado com o tempo de ciência, o tempo de ciência é muito curto, é muito pequeno. E nós não podemos, desse nosso pedestal que nós estamos agora, que foi abalado, inclusive, pela pandemia que apareceu no século XXI,
menosprezarmos todos aqueles que nos antecederam. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação, tanta tecnologia para gerar informação sobre os sintomas que nós sentimos, o que é que está acontecendo. No entanto, as pessoas e nós mesmos nunca nos sentimos tão inseguros quanto aos cuidados de saúde, né? Então, esse é um pedaço da contradição. Tem mais informação e mais acesso, mas isso não garante mais segurança. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, dos anos 70 para cá, o número de profissionais e o número de pessoas usando práticas não convencionais só cresce ano a ano. A medicina alternativa ou medicina complementar, que eram termos usados mais antigamente, eram medicinas que eram práticas de condutas que não eram condutas dentro da medicina ocidental, dentro da medicina que se ensina na faculdade. Entretanto, algumas condutas da medicina alternativa foram incorporadas à medicina. Então, hoje, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, ele admite dentro das especialidades, por exemplo, algumas especialidades, como homeopatia, por exemplo. Só que a homeopatia antes era tido como medicina alternativa. Por isso que no finalzinho do século XX, na década de 90, surgiu um movimento e uma mudança de conceito e surgiu o que é chamado de medicina integrativa. A medicina complementar, ao meu ver, então, ela é um manual de instrução do corpo humano, um manual de uso do corpo humano, um manual inteligente, para a gente ter o tempo todo com a gente. É um manual que começou a ser escrito, mas não terminou de ser escrito. Todo dia tem uma página nova. E é uma maneira também que eu descobri da pessoa dizer para ela, na prática, de que ela ama a saúde, de que ela preserva a saúde. Uma maneira inteligente de dizer, eu preservo a saúde e esse corpo, figuradamente, esse corpo tem dono. Por quê? Porque eu criei filtros para que entre no meu corpo, para que o meu corpo também se relacione com o que há de melhor e menos tóxico possível para a minha vida. A medicina tradicional chinesa, ela é muito antiga, tem mais ou menos 5.000 anos, né? Agora, a história mais moderna dessa medicina, né? Ela tem mais ou menos 1.000, 2.000 anos aí na nossa era, onde a gente começa a usar as agulhas mesmo, né? A acupuntura e outras técnicas da medicina chinesa, né? Não existe nada que não possa ser tratado pela medicina chinesa. Claro que ela se destaca com maestria em toda a terapêutica de dor. Se você falou de dor, você falou de acupuntura. Mas ela não se restringe a uma ação analgésica, ela tem efeito curativo verdadeiro. Você consegue restabelecer função com a acupuntura e não só fazer um efeito de atenuar uma dor ou enfim. O que a medicina integrativa buscou fazer? Na verdade, buscou colocar os procedimentos todos que fossem procedimentos que sempre fossem úteis para o paciente, de fato, que fossem respaldados por uma experiência, que fossem respaldados por uma evidência daquela conduta, que ela seja realmente eficaz, e isso fosse realmente integrado para o uso no paciente. As terapias alternativas ou complementares são terapêuticas suaves, gentis, que normalmente tentam observar o indivíduo e não a patologia que o indivíduo traz, tentam inserir o indivíduo no seu meio e trazem estados de calma, consciência, relaxamento, liberdade. Normalmente, tudo que é usado em terapias alternativas tem baixíssimo ou nenhum efeito colateral. Normalmente são terapêuticas muito prazerosas. Se você recebe uma massagem, um reiki, uma terapia de cristal, cada uma tem um certo nível de efetividade, mas em comum todas elas são muito prazerosas. Tem um tratamento mais humanizado, né? Tem um tratamento de você ouvir o seu paciente.
sempre você vai ouvir primeiro ele. Depois que você vai fazer a observação e a análise de tudo ali que você precisa a partir da tua técnica, para você tirar um diagnóstico e para você recomendar, né, outros tratamentos. A gente já tem centenas, milhares de trabalhos comprovando a eficácia, a efetividade, a aplicabilidade da acupuntura. Então, hoje em dia, os meios médicos que antigamente rechaçavam a gente são os que mandam os pacientes para o nosso consultório, né? Então, a gente passou de charlatões a alternativas eficazes e muitas vezes a última alternativa que alguns pacientes têm para patologias que não dão resposta no mundo alopático. Então, assim, mudou bastante, principalmente nos últimos 10 anos, e a gente saiu desse lado marginal para ser consagrados como uma terapêutica realmente efetiva e benéfica para a humanidade. A acupuntura, que é uma técnica onde você faz a intervenção em pontos específicos do corpo, a fim de melhorar a atividade de alguns órgãos. A gente trabalha normalmente com sedação ou tonificação. Se um órgão está hiperativo, a gente ceda ele, e vice-versa. Tem a acupuntura também por pontos locais para desinflamar determinadas articulações ou, enfim, órgãos também. E também tem um efeito que se reflete na psique, já que ela faz uma regulação também das endorfinas, dopamina, serotonina. A medicina convencional, ela tem uma forma de raciocinar sobre a saúde, a doença, que é diferente da medicina tradicional oriental. Então, começando deste princípio, a gente tem um método de diagnóstico que é completamente diferente da medicina convencional, né? Porque a gente vê o corpo de outra forma. Então, a medicina convencional, ela vê o corpo desde um ponto de vista fisiológico, biomecânico, que é um estudo feito dentro dessa ótica ocidental. A gente avalia o paciente, primeiro, claro, pela anamnese, conversando, pelo histórico da queixa do paciente, e depois a gente faz o exame do pulso. O pulso passa para a gente o quantum energético daquele indivíduo. A gente vê muito mais do que só batimentos cardíacos, a gente vê calibre do pulso, diferença entre as 3 posições, diferença entre o pulso direito e esquerdo, e correlacionei isso com a patologia que o paciente está relatando. Se o paciente já tem um diagnóstico ocidental bem definido, isso é uma ferramenta muito importante para a gente, porque a gente já sabe qual é o caminho, ajuda no prognóstico desse tratamento. Para começar, a gente trabalha com uma substância que a medicina convencional nem acredita que exista, né? Que é o Qi, energia vital, sopro vital, né? Então, a gente mede os níveis de Qi no organismo, como que é essa interação através dos órgãos internos, como que está o funcionamento fisiológico do seu organismo através dos níveis de Qi, de energia. Isso a gente faz lendo o pulso, a língua. Então a gente tem todo um método diagnóstico que é completamente diferente do método da medicina ocidental, né? E os métodos de tratamento também. Então, durante muitos anos a gente ficava aqui atendendo uma dor nas costas atrás da outra. As pessoas não entendiam que a acupuntura abarca o ser humano como um todo e é uma espécie de clínica geral alternativa para todo tipo de problema de saúde. Mas hoje em dia a gente se destaca muito para também distúrbios de insônia, problemas gástricos, dores no ombro, pés, joelhos, dores articulares de uma maneira geral, zumbido no ouvido, que é uma terapêutica que você não encontra paralelo na alopatia, problemas de tireoide, bexiga neurogênica. As aplicações são muitas. É até difícil dizer quais são as melhores, mas em geral é o que chega. Paralisia facial tem um efeito incrível, nevralgias, bruxismo, é muito amplo. Realmente é difícil de dizer para que a acupuntura não serve. A auriculoterapia, ela é uma técnica que ela trabalha os nervos sistemas da orelha. Ela faz uma estimulação desses pontos da orelha. E ela é uma técnica que trabalha esses microsistemas, que defende a ideia de que a orelha é um corpo como um todo nosso. É uma técnica assim, muito ampla, né? É uma técnica que não é invasiva, é uma técnica mais tranquila e também de baixo custo.
e que os benefícios são inúmeros benefícios, né? Cada pessoa que vai fazer o tratamento da auriculoterapia, ela tem um mapa, ela tem ali os pontos que são particulares dela. Pode tratar dores de cabeça, enxaqueca, insônia, dores lombares, dores nos braços, né? Problemas estomacais. Então, assim, tem uma lista bem vasta, tem mais de 22 patologias que a gente pode trabalhar. Insônia, principalmente, né? Quem sofre de insônia, quem sofre de ansiedade. Então, assim, o de ansiedade tem um resultado assim, maravilhoso. Tem pessoas que é imediato. Quando coloca a aurícula, na mesma semana ela vê uma resposta no organismo dela que é totalmente diferente do que ela tinha antes. Então, a ortomolecular ela surgiu, ela foi desenvolvida, não foi por um médico, foi por um bioquímico californiano, nos anos 50, chamado Linus Pauling. E ele foi assim, né, depois ele ganhou 2 prêmios Nobel de Química. Ele fazia as pesquisas que ele tinha disponibilidade na época e ele viu que ele tinha uma tendência a diversos adoecimentos, inclusive a câncer, por exemplo, né? E ele passou a experimentar a vitamina C em altas doses, né? O ácido ascórbico em altas doses, buscando corrigir. Por isso que vem o nome, né? O prefixo orto, né? Corrigir as reações, as interações moleculares. Quando as funções estão falhando, é um pré-sinal, é um prenúncio de uma doença começando. Então, a atenção dos franceses, né, que tiveram essa grande contribuição, foi bastante voltada para as funções. Então, a gente tem um questionário, por exemplo, na consulta, sobre as funções. As perguntas nós correlacionamos com alterações diversas, entre elas alterações de minerais, aí vem fibras, né, fitoquímicos, flavonoides, e aí nós vamos conduzindo essa interação, essa orientação, desde um caso simples, talvez uma anemia também, até um quadro, por exemplo, oncológico, né, em que muita gente entra nas sessões de quimioterapia e radioterapia, elas entram em contato e recebem o fortalecimento, né, no seu quadro dos suplementos da ortomolecular. Ver as terapias alternativas no sistema de saúde é um avanço enorme, principalmente para nós que trabalhamos com a terapia alternativa, né, com a medicina alternativa, é um imenso avanço, principalmente aqui no Brasil, né, que a medicina tradicional chinesa é uma medicina de séculos, né, então é um reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento da saúde desse corpo humano que precisa ser tratado como um todo. Uma dor de garganta constante que eu tinha, qualquer coisinha, né, qualquer resfriadinho, qualquer ventinho, tomou sorvete, essa coisa de criança, puf, garganta inflamada, né? Então, assim, por que o meu corpo não estava conseguindo combater essas pequenas exposições, né? É uma fragilidade, essa fragilidade tinha que ser tratada, né? Meu pai era uma pessoa muito cética em relação à homeopatia, porque nós já tínhamos tentado fazer outras experiências com homeopatia, a gente já tinha se consultado com outros homeopatas e a gente nunca teve um resultado, né? Resultado nenhum em relação a esses tratamentos. E aí ele realmente só tentou esse novo tratamento homeopático por causa de uma forte indicação de um alopata, né? De um pediatra convencional. E aí foi muito interessante porque ele realmente hoje acredita em homeopatia, hoje indica para todo mundo. Tem uns 3 para 4 anos que eu busquei realmente a psicóloga de fazer um tratamento, mas assim, de fato eu não tive o resultado que eu queria obter na época. Aí eu saí. E aí depois a vida foi acontecendo e aí
na pandemia eu realmente encontrei, no caso, a Mahamudra, encontrei o yoga, enfim. A Mahamudra é uma filosofia que um brasileiro criou, que é essa junção de corpo, mente e espírito, né? De você estar bem com o seu corpo físico aqui, de você manter um corpo legal, bacana, e juntamente ele envolve o exercício funcional, que é ou a calistenia, que são aqueles exercícios que a gente faz com barra, paralela, flexões, e ele envolve o yoga, porque ajuda em questão da mobilidade, da flexibilidade do corpo, né, que consequentemente melhora a nossa longevidade. No meu caso, a principal queixa era ansiedade profunda, tristeza e desesperança, que são, na verdade, alguns dos sintomas da depressão, que é uma doença aí que assola grande parte da população. Então, eu gostaria de dividir com vocês como foi a minha experiência com esse tratamento lindo que é a hipnoterapia, onde foram utilizadas técnicas de hipnose, regressão e terapia de vidas passadas. Eu posso dizer com propriedade que foi um tratamento que mudou aí o rumo e a trajetória da minha caminhada até aqui. As terapias alternativas são usadas para cura e também para prevenção. Então, além de resolver um sintoma, a gente sempre procura a causa, né? E nem sempre a gente precisa esperar o sintoma para tratar a causa. A gente ainda está saindo, acredito, de uma era saindo um pouco dessa medicina convencional, e o pessoal está acreditando mais na questão da terapia alternativa. Então, um complementa o outro. Não é que eu vou mais pela terapia alternativa que eu vou esquecer, não. Acredito que um andando junto com o outro. Em alguns casos, principalmente quando a gente está falando de doenças em que não há um tratamento convencional com uma eficácia, em tratamentos paliativos, a gente já tem algumas decisões na justiça em que algumas operadoras de saúde acabam sendo obrigadas a fornecer alguns tipos de suporte. Mas isso não pode ser entendido como uma regra, porque a regra é que os tratamentos que estão dentro do rol, né, dentro dessa listagem, tanto da ANS quanto do SUS, já tem uma testagem científica e eficácia comprovada e que eles são as alternativas que são obrigatoriamente fornecidas. Via de regra, seguradoras, operadoras de saúde, elas acabam analisando um paradigma que a gente chama de custo-efetividade, que é o custo daquela terapia para a efetividade que ela pode trazer. Lembrando que a efetividade não é só resolver a doença ou curar a doença. Em muitos casos a gente sabe que existem problemas de saúde que não têm cura, mas eles têm a possibilidade de aliviar, trazer conforto para o paciente. Na verdade, a gente tem normativas esparsas, né, como uma portaria do Ministério da Saúde, e existem protocolos clínicos que consideram essas metodologias como procedimentos possíveis dentro da assistência à saúde do paciente. Então, a gente não vai ter uma legislação específica falando, olha, esse é um rol de procedimentos que podem ser realizados com relação à medicina integrativa e etc. Mesmo porque uma legislação talvez não fosse o instrumento mais assertivo para isso, porque a legislação ela tem todo um procedimento para ser alterado, isso leva muitos anos, e a gente sabe que a medicina ela avança muito rápido, então a gente não teria como depender de uma legislação para poder utilizar essas opções de tratamento. É muito importante que isso seja visto como uma pauta e que também a gente tenha um respaldo em relação à saúde pública mesmo, pensar uma saúde coletiva em que isso seja integrado e que tenha regras, tenha uma regulamentação, né? Quando a gente fala de transformação social, a última curva que vem é a da legislação. Primeiro tudo muda, a tecnologia muda, a educação muda, os comportamentos mudam e por último vem a curva da legislação tentando trazer um parâmetro para manter as pessoas de maneira adequada dentro do que a legislação daquele país prevê. Então, se a gente sente que esse assunto já está chegando em um debate sobre pode ou não pode, deve haver uma lei ou não, é porque eles já estão bastante permeados dentro da nossa sociedade. Considerando principalmente esse boom, né, que nós tivemos diante da pandemia, sobre a reflexão relacionada à saúde, né, ter saúde, estar saudável,
com certeza essas terapias vão sim ser utilizadas cada vez mais por mais e mais pessoas. O maior desafio está na cabeça das pessoas. O médico tem que ser aberto, tem que ter uma visão aberta. Nós devemos fazer tudo que seja bom em benefício do paciente, nunca esquecendo que a relação médico-paciente é de extrema importância. É muito importante quando a gente fala de medicina alternativa e dessas terapias, a gente ter isso em mente, né? Pois são ferramentas excelentes para pessoas que estão se curando de um câncer, para pessoas que estão debilitadas, mas sem e trazer esses dois universos, né? Para eles conversarem e se complementarem e trazerem maior quantidade, né, de benefícios para o paciente, tanto em relação à cura como em qualidade de vida, bem-estar. Eu acho isso muito importante, é um uso realmente consciente dessas ferramentas. O meu conselho seria de acreditar que não existe só a medicina convencional, não existe só um tipo de remédio ali que vai realmente curar esse seu problema, e que de fato existe outras opções na vida mais naturais, com menos impacto ao nosso corpo, e que podem trazer um resultado muito maior do que uma medicina convencional. Então é você procurar um bom profissional, né, referências desse profissional, e os benefícios, com certeza você vai ter inúmeros benefícios a partir do que você está precisando, do auxílio que você foi buscar com esse profissional. O acupunturista tem que conhecer o seu paciente, ele tem que gerar empatia, ele tem que realmente entrar na história do paciente, e uma anamnese rápida é impossível. Você sabe que está em boas mãos quando você é bem assistido, quando você sente que o acupunturista está realmente escutando, e quando qualquer sintoma, o mais maluco ou subjetivo que seja, não passa desapercebido a ele. Você tem que redescobrir uma nova forma de viver, de obter esses elementos na natureza, de fazer até mesmo uma reaproximação com a natureza, para você descobrir uma nova forma de viver. A medicina é a ciência que age com conhecimento, com amor e com empatia. O que significa empatia? Se colocar no lugar do outro e agir com o outro como se estivesse agindo para si mesmo. Eu acho que isso é a medicina. Nisso o médico vai tratar, o médico vai curar, o médico vai cuidar, o médico vai ter todo esse aspecto. Porque, lembrando uma frase clássica da medicina, que é uma frase atribuída a William Osler, a medicina, em medicina, o médico, ele vai curar às vezes, mas aliviar quando possível, mas consolar sempre. Você somos um só, brincando, beijando, se amando, sentindo prazer. Refrão dessa semana tá recheado de forró. Tem um sanfoneiro que é filho, neto de outro sanfoneiro. Eu tô falando do cantor, instrumentista, compositor, Mestrinho, que convida você para assistir ao refrão. Vai daí, Mestrinho! Venham com a gente, o programa tá maravilhoso, muito papo bom, contando um pouquinho da minha história e cantando um pouquinho. Assim, ó. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar. Tem muito forró, domingo, 9h30 da noite, tem refrão? Claro, a gente te espera. Até lá, tchau. Te fazer brotar